Meu nome é Elton, sou de Governador Valadares, Minas Gerais. O que eu vou contar teve várias etapas, pois foram uma série de sonhos proféticos para um acontecimento específico. O primeiro aconteceu em 2009. Eu sonhei que eu estava às margens da BR-116, no distrito vizinho de onde moro. Estava em uma cidade onde havia um galpão de um ferro velho. Estava eu e um amigo chamado Wallace. Nesse sonho, nós fugimos de um homem que nos perseguia por algum motivo. Seguindo na cronologia dos sonhos, com o tempo passando, eu e o Wallace tínhamos um amigo em comum, chamado Carlos. Alguns anos depois do primeiro sonho, já em 2012, sonhei que estava dentro da garagem do Carlos, onde havia 2 carros funerários. Olhei para fora e havia um jardim, e tinha um caixão aberto, bem na entrada principal. Na hora eu pensei em sair de lá, e subi no muro para pular em direção à rua. Lembro que era bem no início do amanhecer, e notei que a rua estava cheia de jornais espalhados em frente à casa. Foi perturbador. No dia seguinte, eu fui e contei para o Carlos sobre o sonho. Ele apenas me disse que eu era maluco e que eu não devia me preocupar com aquilo. Bom, passaram-se mais 2 anos. Em 2014, eu fui morar em Paraty, no interior do Rio. Foi lá que eu tive mais um desses estranhos sonhos. Nesse, eu vi o Carlos a uns 100 metros de distância de onde eu estava. De frente para ele tinha um ser, talvez uma entidade, com uma túnica preta. Seja lá o que for, aquilo esticou o braço esquerdo e foi flutuando em direção ao Carlos. Então o seu braço do nada ficou em chamas, e foi logo agarrando o pescoço do Carlos, e ficou ali como se tivesse o enforcando. Então simplesmente o fogo o consumiu por completo. Eu me assustei e corri em direção daquele ser, que do nada se transformou em um monte de aves ou morcegos, que começaram a me perseguir, parando bem na minha frente e tomando a forma de um homem. Era realmente perturbador aquele sonho. Pois ao olhar novamente para frente, aquela coisa não estava mais lá, e sim atrás de mim. Então eu disse no sonho: "Você está repreendido em nome de Jesus." E aí aquela entidade sumiu, e eu acordei ofegante, assustado. Esses sonhos me marcaram muito. Mas agora vamos aos fatos. Um tempo depois, eu voltei lá para Governador Valadares. Queria ver o Wallace e fui até uma amiga que me disse que ele estava trabalhando no distrito próximo à boate, na BR-116. Ela disse que me levaria até lá. E já no ponto de ônibus, eu já liguei para o Carlos, dizendo que estava de volta. E ele na hora falou para nos encontrarmos à noite, no lugar onde estava o Wallace. Então eu disse: "Que coincidência! Eu estou no ponto de ônibus indo para lá." Combinamos de nos encontrar. E chegando lá tive uma surpresa. O lugar era exatamente o mesmo que eu havia visto no meu primeiro sonho. Aquele galpão com o Wallace lá. Eu nunca havia estado ali. Não tinha nenhuma referência anterior para projetar em algum sonho. Na hora eu senti como se algo ruim estivesse para acontecer. Olhei no relógio, eram 5 da tarde. Passado um tempo, quando deu 9 horas, o Carlos chegou e ficamos lá, nós 3 conversando, rindo, como nos velhos tempos.
Quando estava perto da madrugada, pegamos carona com ele para voltarmos. O Carlos deixou todos em casa e eu fiquei por último. Pedi para ele me deixar em um posto de conveniência e ofereci para ele tomar uma saideira comigo. Ele disse que não podia, que já estava tarde, mas ao ver o meu celular com problema, se ofereceu para consertar ele. Falou para ligar para ele e combinarmos um dia e levar o aparelho. Bom, a noite terminou tranquila então, mas o pior estava ainda por vir. No dia seguinte, eu liguei para ele, para levar o aparelho celular, e nada dele atender. Eu estava a caminho de volta para casa, e uma amiga me perguntou, onde seria o enterro? Eu fiquei sem entender. Enterro? Perguntei assustado. Na hora, eu fiquei confuso e disse que não tinha nenhum enterro, nenhum amigo havia morrido. Foi aí que ela falou algo chocante. Ela me contou que o Carlos havia sido atacado e assassinado naquela madrugada. Logo depois que me deixou no posto de conveniência. Segundo ela, alguém entrou na casa dele, ele tentou reagir, mas não conseguiu se defender e acabou morto com 60 facadas. Mesmo com todos os ferimentos, ele conseguiu chegar até o portão principal, mas morreu antes de alcançar a rua, deixando o rastro de sangue. Tudo ocorreu por volta das 4:30 da manhã. Foi quando meu amigo nos deixou. Esse caso repercutiu muito por aqui, pois ele tinha uma posição muito importante na região. Era assessor da prefeita. Foi então que eu entendi os sonhos. De alguma forma, eles me avisaram desta tragédia. Todas as peças se encaixaram. Nunca vou esquecer de tudo isso. Foi muito triste. Boa noite.